Olá, estamos começando o primeiro programa do ciclo de teleconferências do projeto Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, que é promovido pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Você vai ter contato aqui com diferentes temas e convidados especiais que irão apresentar assuntos relativos à administração, no setor público, no setor privado. Um projeto que permite aos alunos de graduação de diferentes cursos da instituição acrescentar à sua formação acadêmica atividades complementares. O nosso convidado neste primeiro programa, nesta teleconferência, está aqui ao meu lado no estúdio, é o economista e administrador, professor de Administração Financeira do Departamento de Ciências da Administração da UFSC, Pedro Moreira Filho, que é graduado em Ciências Administrativas e em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, além de ter um mestrado em Administração pela mesma instituição. O professor Pedro atualmente é professor adjunto da UFSC. Tem experiência na área de administração, com ênfase em administração pública, atuando principalmente nos temas administração pública, desenvolvimento gerencial e também finanças públicas e empresariais. O professor Pedro Moreira Filho também já atuou ou continua atuando junto a entidades como sindicatos, federações, conselhos estaduais e federais da classe e da categoria. Ele que foi presidente do Conselho Regional de Economia e também vice-presidente do Conselho Federal de Economia. Para conversar com o professor Pedro, nós elegemos o tema O Brasil e a Crise Financeira Mundial. Professor, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria que o senhor dirigisse uma saudação inicial aos alunos que vão aproveitar o conteúdo deste primeiro programa, das demais teleconferências, como atividades complementares da sua formação. Boa noite, Áureo. Boa noite a todos os alunos, participantes do curso à distância do Departamento de Administração da Universidade. É um prazer enorme poder, nesse momento, conversar, dialogar com todos, a fim de que a gente possa fazer uma análise mais minuciosa do que ocorreu há um ano atrás, o que veio ocorrendo até ontem, que foi exatamente o dia que terminou o período de um ano, que essa crise está em andamento e que, a partir desse momento, pode realmente apresentar novas perspectivas para a economia brasileira, para a economia mundial. E sobre esse assunto eu gostaria muito de conversar com todos os alunos para que eles pudessem observar como nós estamos vendo aqui na nossa universidade, principalmente na área de finanças e na área da economia, o que isso pode refletir de resultados ou de prejuízo para o Brasil até o presente momento. Ok, professor. Antes de a gente começar a conversar com o professor Pedro Moreira e também de acompanhar as suas contribuições, porque a ideia desta teleconferência é que ela seja interativa. Nós temos questões aqui que já nos foram dirigidas desde o início da programação dessa teleconferência, e você que está nos acompanhando pela internet pode participar, sugerindo inclusive os temas dos próximos programas ou trazendo contribuições. Basta para isso acessar a página www.oficinascad.ufsc.br. Antes da conversa aqui com o professor Pedro, nós vamos acompanhar uma breve reportagem que mostra onde surge, quando começa, onde se inicia esta crise que há pouco completou um ano. Vamos lá. A crise financeira internacional foi o pacote econômico americano. O pior resultado mensal em 13 anos. O impacto da crise mundial na economia brasileira. O mercado financeiro mundial vive uma das crises mais graves da história. Uma situação como esta não era vista desde a Grande Depressão de 1929. A principal manifestação da crise aconteceu em setembro de 2008, nos Estados Unidos. Os bancos estavam oferecendo crédito imobiliário em excesso, o que fez com que a população comprasse mais imóveis e consumisse em outras áreas. O aumento do consumo gerou o endividamento da população, que parou de pagar os bancos. O preço dos imóveis despencou, o que causou a contração de crédito, o aumento do risco bancário e a desconfiança. A primeira atitude do governo norte-americano foi socorrer os banqueiros. No entanto, diante da pressão política, a Casa Branca resolveu não intervir mais na situação. A crise se tornou mais aguda com a quebra do Lehman Brothers, o quarto maior banco de crédito dos Estados Unidos. Mas não só ele. As 5 maiores falências corporativas da história norte-americana aconteceram nesta crise.
Em 2009, os Estados Unidos injetaram 9 trilhões de dólares no sistema financeiro, mas seria necessário mais de 30 trilhões de dólares, cerca de metade do PIB mundial, para recuperar a economia do país. A crise financeira mundial se espalhou rapidamente no mundo globalizado. Os mercados financeiros mundiais paralisaram. As economias da Europa e do Japão entraram em recessão e a China teve seu crescimento reduzido. As estimativas do FMI são de que o PIB mundial deve crescer entre 2% e 2,5%. O volume do comércio deve cair 10% e o número de desempregados pode chegar a 50 milhões de pessoas em 2009. A crise econômica também é a crise da desconfiança. A recuperação deve ser lenta e vai depender da forma com que as grandes nações vão conduzir suas políticas econômicas. Apesar de a contração de crédito ter começado a se reverter nos Estados Unidos e, aos poucos, as grandes nações retomarem suas atividades econômicas, isso não significa que os riscos acabaram. Especialistas apontam para a importância de reações coordenadas entre os países, o que também inclui o Brasil. Ok, a gente pôde acompanhar aí uma reportagem que procurou, evidentemente de uma maneira absolutamente sintética, identificar quais foram as razões onde surgiu o começo mesmo dessa crise financeira mundial. Professor Pedro, pelo que a gente pôde observar, e a mídia tratou disso, né, a abertura dessa pequena reportagem aponta para isso, a mídia toda foi meio que se surpreendendo, digamos assim, mas a crise surge no mercado imobiliário norte-americano. É ali que começa digamos assim, esse efeito dominó na economia das nações? É verdade. Essa crise mundial, a gente poderia dizer que ela começou sendo uma crise dos ricos. Ela começou pelos países ricos. Principalmente nos Estados Unidos, que é a economia de maior destaque no mundo, onde nós temos o PIB mais evoluído do mundo. Os americanos hoje estão com o PIB acima de 13 trilhões de reais. E é ali também que acontece o centro financeiro do mundo. E foi exatamente através do financiamento dos bancos de investimentos que começou a haver vendas, uma venda muito crescente em relação aos imóveis americanos, que começaram a ser financiados de qualquer maneira e foram financiados até para pessoas que não tinham as condições econômicas para comprar os imóveis. Esses imóveis foram sendo financiados em cascata e eles passaram a ser supervalorizados. Até que, em um determinado momento, o cidadão lá embaixo perde o emprego, diminui a sua renda e não paga mais o seu imóvel. Como esses imóveis estavam sendo segurados pelas grandes companhias americanas e pelos bancos de investimento, o que ocorreu, então, no longo do tempo? Os bancos foram ficando sem recursos para financiar um valor cada vez maior. As financeiras que faziam o processo de resseguro desses imóveis passaram a diminuir a oferta de recursos e aí o sistema começou a ruir. E ruiu principalmente, conforme foi visto aí na nossa reportagem, com a queda, com a falência do banco Lehman Brothers, que num determinado dia, um domingo qualquer, reuniram-se a diretoria do banco e achou que o banco não tinha mais condições de atuar no sistema financeiro americano. Isto alarmou os mercados mundiais e atingiu principalmente as economias mais ricas. O segundo país a sofrer com esta crise, com essa falência americana, porque nós tivemos aí, não foi só a falência do Lehman Brothers. Durante esse período, houve uma falência de mais de 100 bancos, foram 100 o número dos bancos americanos que faliram nesse período. Além disso, também as grandes companhias de seguros, como a AIG e as outras empresas de redesconto, como a FineMac e outras empresas americanas, todas entraram com problema nesse sistema e não conseguiu mais sair. E a solução para isso foi a injeção do dinheiro público do Tesouro Americano. Essa injeção começou no final do governo Bush, entrou logo no início no governo Obama, que teve um azar muito grande. Ele entrou no meio de uma crise fortemente aguda e houve realmente uma aplicação imediatamente na maioria das empresas grandes americanas e também de bancos americanos. Então, o governo decretou a falência do Lehman Brothers, ele investiu dinheiro nos outros bancos, né?
E também algumas empresas do tipo a GM, por exemplo, porque todos entraram em colapso ao mesmo tempo. Isto levou a afetar o mercado financeiro internacional, que vai atingir, inclusive, além dos países ricos, os países emergentes, no qual se enquadra aí o Brasil, a China, a Índia e a Rússia. Esta crise, então, passou a ser uma crise internacional e afeta todos os mercados, provocando desemprego, promovendo falência de empresas, de bancos, até que atinge também diretamente o Brasil, que a princípio foi visto como uma crise que não chegaria aqui, tanto que o nosso presidente chamou, a princípio, a nossa crise de uma marolinha. Imaginava ele que o país estivesse totalmente preparado para enfrentá-la, mas na realidade isto vinha ocorrendo num país mais consumista, o que mais compra, inclusive do Brasil, e isso então realmente vem afetar a economia brasileira, que no contexto também sofre, não tanto quanto os países ricos, que foi o que mais sofreram, mas também sofre os efeitos da crise mundial. Daqui a pouquinho a gente vai avançar nessa conversa, nesse debate com o professor Pedro Moreira Filho sobre a repercussão da crise financeira mundial no Brasil. Mas eu queria recuperar uma outra questão relativa ao início deste processo que desencadeou uma sequência de falências concordatas e repercutiu diretamente no setor produtivo norte-americano, para lhe perguntar o seguinte: nós vivemos hoje uma realidade financeira que não é mais isolada em nações, ela é global. As relações financeiras extrapolam os limites das nações, extrapolam os países. Daí a repercussão que esta crise tomou, porque ela chegou numa certa altura, professor, a ser comparada com a crise de 29, com o crack da Bolsa, enfim, com a quebra. Mas aquela foi uma crise que se instalou mais potencialmente nos Estados Unidos e até, evidentemente, teve repercussões mundiais, mas não como agora, em que o mercado é um mercado global, não é isso, professor? É verdade. A economia mundial, de uma maneira, ela através do sistema das novas tecnologias implantadas na área das telecomunicações, e também os avanços da teoria da informação, de uma maneira geral, ela transforma o mundo numa aldeia global no que se refere à movimentação de recursos financeiros no mundo. Então, hoje, com raríssimas exceções de alguns países ainda excluídos do processo na África, na maioria dos países, o mercado parece ser um mercado único. Isto porque as bolsas de valores hoje atuam no mundo em termos praticamente integral. Isto quer dizer o seguinte: enquanto a nossa bolsa aqui está fechada à meia-noite, nesse mesmo momento você pode estar negociando ações no Japão, na Alemanha, na China, ou coisa parecida. Além disso, a China passa a ser destaque neste processo e entra em todo o mercado mundial, comprando, vendendo, agindo, financiando. Então, o mundo torna-se uma coisa só financeiramente. Portanto, não pode-se mais dizer, neste momento, que uma crise ocorrida no Japão, na China ou na Índia não vai atingir o Brasil. Não. O mercado praticamente ficou unificado. A gente tem as informações em tempo real de qualquer parte do mundo, porque enquanto um dorme, o outro trabalha. E enquanto o outro trabalha, o outro já está dormindo. Então, a coisa ficou praticamente uma coisa única. E nós não podemos dizer que qualquer mudança, qualquer interferência que houver num desses países, a coisa não afete o Brasil. Até porque, no decorrer dos últimos anos, o Brasil também cresceu. Também cresceu e está começando a ter uma participação mais ativa na Organização de Comércio Mundial, no mercado mundial e até no processo político mundial. O Brasil, que era um país no passado muito fechado, ele hoje já pleiteia uma vaga no Conselho de Segurança da ONU. Isso quer dizer que o Brasil deixou de ser um país eminentemente do hemisfério sul e passa a fazer parte do famoso grupo dos 20, ou seja, o Brasil hoje faz parte de dois grupos que são muito importantes e interessantes no mundo econômico mundial. Primeiro, ele faz parte dos BRICS, quer dizer, ele é um dos 4 países mais desenvolvidos além do G7. E depois se unir os 20 mais desenvolvidos, incluindo o G7 e mais esses outros 3 países, o Brasil também está nesse contexto, atuando, dando as suas opiniões e reivindicando
aquilo que seja interessante para a economia mundial. Então, o Brasil hoje é um país totalmente inserido no processo, ele também fala, ele também reclama, e ele também sente, de qualquer maneira, os efeitos positivos ou negativos de qualquer crise que vier abalar a economia mundial. Ainda antes de nós passarmos a conversar sobre os impactos dessa crise financeira mundial no Brasil, eu gostaria ainda que o professor Pedro, que é especialista também em finanças públicas, além das finanças empresariais, comentasse essa questão que, pessoalmente, me parece até paradoxal, que é a presença forte do Estado, sobretudo do Estado norte-americano, dos Estados Unidos, do governo, injetando recursos públicos numa economia que era a grande economia do Estado mínimo, que era a economia dos Estados Unidos, né? Esse foi um passo fundamental para garantir a estabilidade após a crise, professor? Num primeiro momento, sim. Realmente, se os governos não tivessem utilizado o dinheiro público para socorrer as empresas e as instituições financeiras, possivelmente o sistema tinha desmoronado e a cadeia tinha totalmente se destruído. Isso começou nos Estados Unidos, num primeiro momento, com o Tesouro Americano colocando lá 85 bilhões de dólares naquela empresa AIG, que foi a empresa, que era a empresa que fazia o seguro dos imóveis que não foram pagos. Depois o governo americano, a injetar dinheiro, mais 50 bilhões de dólares na GM, e assim sucessivamente. E, consequentemente, cada um dos governos no mundo passou a injetar dinheiro público nas empresas e principalmente nos bancos, nos sistemas bancários. O Japão também colocou lá os seus 100 bilhões de dólares, a Alemanha, a Inglaterra, e o Brasil, dentro desse contexto, teve uma atuação muito discreta, mas muito importante. O Brasil não botou dinheiro direto do seguro, direto do Tesouro, na economia financeira privada, vamos dizer assim. Mas o governo, ele flexibilizou com o uso do depósito compulsório. Ou seja, o sistema financeiro no Brasil é um sistema muito rígido. Os bancos têm que deixar lá aproximadamente 60% dos seus depósitos em depósito compulsório no Banco Central. Então, o governo flexibilizou, deu possibilidade dos bancos tirarem mais dinheiro para poder fazer frente às suas necessidades. Então, isto veio realmente a dar uma melhorada. A isso até, eu posso lhe dizer que se somar todos os valores públicos que foram injetados na economia mundial, esse valor hoje já está tem ultrapassado os 3 trilhões de dólares. Isto é uma fábula de dinheiro no mundo, porque realmente o sistema estava muito vulnerável, as empresas começaram a falir, os governos preocupados com o desemprego, né? O Estado americano estava com desemprego muito elevado, e aqui no Brasil também o governo, além da utilização do depósito compulsório, ele também se utilizou da redução de impostos, depois a gente vai falar um pouco nisso, para poder criar condições para que as empresas não demitissem e pudessem manter o sistema econômico em funcionamento. O que é bom a gente ressaltar agora, e é uma indagação que eu mesmo deixo no ar, são 3 bilhões de dólares em dinheiro público que foram colocados à disposição de empresas e de bancos. E agora, o que vai acontecer no futuro? Será que nós vamos ter no futuro uma crise financeira no sistema público mundial? É uma pergunta que cada um pode se explicar. Quer dizer, o dinheiro que foi colocado no mercado financeiro é um dinheiro que saiu do meio social. É um dinheiro público que os governos utilizaram dos seus tesouros para resolver o problema a princípio. Será que esses governos vão passar incólume nesta situação toda? Depois de terminar a crise, será que depois dessa crise financeira internacional não poderia surgir uma crise financeira do setor público? Essa é uma pergunta que fica no ar. Bom, agora a gente vai acompanhar uma segunda reportagem que trata mais especificamente das repercussões da crise financeira mundial no Brasil. Vamos acompanhar.